O perfil de fofocas Choquei voltou a postar nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, o perfil informou que o dono da conta, Rafael Souza, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. Ele teve de falar sobre o caso envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo. Com 22 anos, Jéssica foi vítima de difamação repercutida pelo Choquei, que tem 20 milhões de seguidores somente no Instagram. O perfil de fofocas compartilhou a montagem em que a jovem aparecia trocando mensagens amorosas com o humorista Whindersson Nunes. Ela, que chegou a ser ironizada por Souza ao negar o boato, cometeu suicídio na última sexta-feira. A postagem com a nota oficial do Choquei ocorre um dia depois de a família de Jéssica informar que vai lutar para que os responsáveis pela morte dela sejam devidamente punidos pela justiça brasileira. Choquei afirma que apenas republicou uma notícia falsa. Depois da repercussão da morte de Jéssica, o Choquei estava sem publicar novos conteúdos nas redes sociais desde o fim de semana. Rodrigo Constantino, daí dos Estados Unidos, está certamente acompanhando o caso que repercute não só no Brasil, como internacionalmente. Também com qual olhar? Um olhar de, em primeiro lugar, identificar um evidente duplo padrão aqui, né? Vamos lembrar, o próprio Deltan Dallagnol nas redes sociais lembrou disso, o Léo Lins, um humorista mais associado a Bolsonaro, né, ele foi perseguido de forma implacável pelo sistema, né, enquanto que o Choquei está sendo de alguma forma protegido. Por quê? Porque é um site de esquerda, é um site de fofocas ligado à turma lulista. Então, é por isso que ele está sendo de alguma forma protegido. Agora, como todo comunista, né, como todo soviético de espírito, nunca vai deixar de aproveitar nem mesmo uma crise para avançar com os seus projetos de poder, de novo, como eu mencionei antes, a turma parlamentar de esquerda está usando esse caso dos seus companheiros do Choquei, que espalharam mentiras sobre a menina e que acabou levando ela ao suicídio, estão explorando isso para dizer que tem que ter o PL da censura. Então estão cobrando regulação nas redes sociais por conta das mentiras espalhadas pelos seus colegas, pelos seus companheiros. A esquerda nunca vai perder uma oportunidade. E, além disso, né, eu não posso deixar de fazer uma reflexão um pouco mais, digamos assim, atemporal sobre isso. A esquerda realmente sabe explorar as fragilidades da natureza humana. A gente tem que tirar o chapéu e reconhecer isso, né? 20 e tantos milhões de seguidores, né, Adriana? Você disse no Instagram. 20 e tantos milhões de seguidores de um sitezinho, uma paginazinha de fofocas, mas que não é inocente. Porque, de novo, a gente sabe que o ser humano gosta de uma fofoca, ele adora esse tipo de coisa, boataria, falar de famosos, mas o canal Choquei, que eu acompanho há algum tempo já, ele não consegue esconder muito bem para um olhar minimamente atento, não é preciso ser Sherlock Holmes, não. Basta olhar com um pouquinho mais de isenção e afastado, né, para identificar que não existe isenção nas fofocas. Existe, ao contrário, todo um trabalho, muito metódico até, de vender o esquerdismo, de disseminar essa visão de mundo e utilizar essa base imensa de seguidores que estariam apenas interessados em fofocas, sem grande repercussão política ou algo assim, para avançar com uma agenda ideológica. Então, me causa realmente um certo espanto, né? Porque é fácil fazer vítima, né? É impressionante. Tem um amigo meu que diz, né, que todo dia acorda um malandro e todo dia acorda um otário, e quando eles se cruzam, sai negócio, né? 20 milhões de otários? É impressionante. Como é que as pessoas seguem uma página dessas achando que estão consumindo, de alguma maneira, informação relevante ou imparcial, que seja? Não percebem que aquilo é um instrumento do lulismo para disseminar a sua agenda? É impressionante como tem gente realmente que quer ser enganada nesse mundo. Isso chama a atenção também, não é, Piotr? Só uma curiosidade, já que o Constantino citou, antes da morte da Jéssica, eram mais de 22 milhões de seguidores nesse perfil. Nessa quarta-feira, a partir do meio dessa semana, esse número caiu para cerca de 20,8 milhões, mais de 1 milhão de seguidores
abandonar o perfil com uma forma de boicote, ainda um número bastante baixo, né? Mas para você, esse caso está servindo para quais reflexões? Primeiramente, eu vou com a do Constantino. As pessoas precisam saber o que elas seguem nas redes sociais, o que elas compartilham nas redes sociais. Eu acabei de defender aqui que o governo não tem o direito de ficar tutelando o cidadão. Eu sou contrário a isso. Isso é coisa de governos totalitários, governos de esquerda, de ditaduras de esquerda, de ditadores que não têm nenhuma preocupação com as pessoas. Eles querem só a concentração de poder. Daí eu vou no mesmo argumento. Você não precisa seguir uma porcaria, você não precisa seguir um negócio que vai te fazer mal. E outra, qual a relevância disso para a sua vida? As pessoas, tudo bem, as redes sociais são extremamente acessíveis, é a lógica das redes sociais, elas estarem tão acessíveis assim. Eu vou dizer aqui uma coisa que é da carreira de todo mundo, no jornalismo ou em qualquer outro lugar. Quando eu comecei no jornalismo, para que as pessoas vissem o jornal local que eu escrevi, eu tinha que gastar literalmente sola de sapato. Porque se eu não levasse até o final da cidade o jornal, ninguém leria. Hoje não, você posta com uma facilidade sem custo nenhum, porque naquela época você tinha que imprimir o jornal, né? Ou você se revelar com uma voz exuberante para fazer parte de uma emissora de rádio, ainda assim, um trechinho desse tamanho que você podia falar. Eu tenho um amigo que diz assim, para falar na latinha você tinha que ralar bastante. Não, hoje vai. Tudo bem, as pessoas podem ter um canal de televisão, um canal seu no YouTube é um canal de televisão. E se você tiver um monte de seguidores, você pode ser até mais importante que uma série de programas convencionais na televisão. Eu não estou nem comparando a qualidade de uma coisa com a outra. Agora, tem muita coisa boa, sim, claro que tem. Por isso que eu não defendo a censura prévia. Agora, você pode, obviamente, fazer o seu julgamento e olhar para aquilo. E se são muito jovens, a pergunta é, cadê o pai e a mãe? Por que o pai e a mãe não olham para essa criança e perguntam? Ou assim, não me enche e vai ver internet. Vai ver internet o quê? Eu sou da época em que não tinha rede social ainda e a gente fazia debates nos programas de jornalismo sobre a importância dos pais darem uma olhada no que os filhos estavam vendo na internet, entravam em sites assim, normalmente associados à pornografia, sendo que eram menor de idade, sem capacidade de fazer, obviamente, um escrutínio daquilo, entender o que estava acontecendo. Havia toda essa preocupação, havia entidades que estudavam o tema, a academia, ou seja, as universidades tinham lá professores acadêmicos que estudavam isso aí. Havia um debate gigante sobre esse assunto. Agora, com as redes sociais, o sujeito segue ali, seja um artista famoso que fala um monte de baboseira, que não entende do que fala e dá opinião, e todo mundo dá opinião sobre tudo sem o mínimo. Tudo bem, eu não vou tirar a liberdade dessas pessoas de estarem falando. Não, seria contraditório com o que eu estou defendendo. Agora, você pode julgar o que você acha relevante ou não e seguir ou não. As pessoas reclamam, por exemplo, de um monte de porcaria na internet, mas quantas vezes elas curtiram? Porque não gostam de determinado artista, então, ou não gosta desse porque é da direita e esquerda, vai lá e curte. Não, não curta. Você também é responsável por isso. Eu não estou relacionando ao caso em concreto, Adri, porque aqui exige um trabalho policial e aqui tem uma situação um pouco mais grave, mas eu estou falando de uma forma geral. Nós temos um monte de gente que está curtindo um monte de coisa na internet que não tem nenhuma relevância. Aí você olha para algumas pessoas e você vê o conteúdo, o sujeito não consegue rimar lé com cré, para usar uma expressão que é da minha infância. E tem lá não sei quantos milhões de seguidores, mas qual é a razão? Daí eu pergunto, claro que um jovem pode ser levado porque os coleguinhas ou coleguinhas, amiguinhos, sei lá o quê, como é que se chama isso hoje? A rapaziada está seguindo, eu também vou seguir. Tá, mas espera aí. E o espírito crítico? E a observação do pai e da mãe? E a responsabilidade do pai e da mãe, ou do responsável, seja ele quem for, para dizer à criança, não, isso aqui não faz bem, ou explicar. Sabe aquela coisa de conversas depois do almoço de domingo, né? Ou do jantar, que as pessoas estão mais calmas ali, e conversar. Soltar o celular na mão do seu filho não vai fazer bem a ele, não. Se você acha que isso vai te dar alguns momentos de sossego, se prepara depois para ir na delegacia resolver uma série de problemas. E eu vou dizer de coisas que eu já fiz como repórter, tá? Você vê o delegado dizer o seguinte, é melhor você cuidar do seu filho agora, senão a polícia cuida depois, porque obviamente ele vai cometer um crime, ou vai se envolver numa situação ruim. Isso é da vida real, tá? Eu estou trazendo a vida real. O ano está acabando, que bom, né? Vamos falar da vida real, as pessoas precisam saber. Agora, este caso em específico, isso merece investigação, e que bom que a polícia agora está envolvida no caso, porque não se pode admitir que alguém constrangida
pelo que se tem no noticiário até agora, constrangida por uma notícia completamente falsa, que envolvia até a honra dela. Estou falando de uma mulher que teria tido uma relação com o sujeito. Não, não é. Os dois negaram. E mesmo assim, um site com esse tamanho fica publicando uma notícia como essa. E impunemente? Não, não pode ser impunemente. Que a polícia investigue e chegue, obviamente, aos responsáveis. E outro traz bons pontos e, Cauti, claro, é um caso que nos impressiona muito por ter contribuído para esse resultado da morte da menina, tão jovem, numa situação tão sensível, tão exposta, né? Mas o Piotr reforça isso, sobre ter muita porcaria realmente na internet e sobre essa liberdade que ainda temos de selecionar o que queremos consumir. É preciso estar atento a isso, né? Pois é, né? A liberdade não pode ser limitada, mas infelizmente ela acaba levando, quando não tem responsabilidade, né, a escolhas erradas muitas vezes. Mas só para complementar algo que o Constantino estava falando, porque depois eu queria também falar sobre um ponto que o Piotr falou, porque esse é um caso de polícia. Constantino, são 20 milhões de pessoas que seguem a Choquei. Parece muita gente, de fato espanta, mas estamos falando de 10% da população brasileira. Se a gente pegar, por exemplo, quem assiste reality show na internet, é mais ou menos esta proporção, né? E lá também é TV trash, né? TV lixo também. Ou também, se a gente pegar os seguidores de um influenciador digital muito famoso que imita a Foca na internet, é também esse o mesmo número. Então, eu espero que seja sempre o mesmo contingente de brasileiros que escolhem cientemente consumir conteúdo ruim, mas eu tenho também algumas dúvidas, mas de fato espanta pela quantidade, número absoluto, mas em número relativo ainda há esperança no Brasil, porque é só 10% da população brasileira que consome esse tipo de péssimo conteúdo. Agora, para complementar também, para algo que o Piotr estava falando, é um caso de polícia, né, Piotr? Mas se a gente pensar como em outras situações as autoridades públicas atuaram em casos muito menores, espanta, porque isso também poderia ser, vamos dizer assim, uma sorte de prelúdio, como o caso da Janja, mas no caso oposto, ou seja, os amigos do rei não serão punidos ou teremos uma luva de veludo para essas pessoas, porque a Choquei, ela já se envolveu no passado, no começo desse ano, com outra divulgação de notícia falsa, no caso da reoneração, ou na oneração da importação de produtos até $50 por parte da China ou da AliExpress. A Choquei, de fato, divulgou que isso não iria acontecer, falso porque aconteceu. Ela até se envolveu num bate-boca com a primeira-dama, quase recebendo ordem, né? Se tornando quase uma assessoria de imprensa no Palácio do Planalto. E sabemos, porque há fotos que comprovam isso, a proximidade entre o dono da Choquei, quem criou a Choquei, e o Palácio do Planalto, e o presidente Lula e a primeira-dama. Será que se esse site, não sei nem o site, esse perfil das redes sociais, fosse um perfil de oposição, ele teria sido tratado dessa forma tão elegante pelas autoridades? Ou teria sido... Mas sim, porque a gente já tem casos parecidos, né? O professor Marco Sintra, isso eu nunca vou esquecer, o professor Marco Sintra foi candidato à vice-presidência da República, ele é economista renomado, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, foi deputado federal, vereador por São Paulo, ele simplesmente ousou postar nas redes sociais alguma dúvida sobre as urnas eletrônicas, ele foi sumariamente caçado nas redes sociais, convocado para depor, como se fosse o pior bandido. Alô, e no caso do Sintra, ele fez uma pergunta num tom educadíssimo. Exatamente. Era como qualquer cidadão tem o direito de se perguntar, ainda mais porque havia uma polêmica acerca das urnas eletrônicas. Exato. Né? Era simplesmente o direito dele de expressar a própria opinião. Minha opinião era uma dúvida. Era aberto para o debate. Ele não criticou ninguém, não acusou ninguém, não questionou algo assim. Ele simplesmente fez uma pergunta. Ele foi convocado para depor numa delegacia. O Marco Sintra, candidato à vice-presidência. Agora, um sujeito desse que leva à morte de uma cidadã, de uma menina, né, que já tinha problemas de depressão, mas ela já tinha pedido para retirar das redes sociais estas publicações, ele demora 5 dias para ele ser convocado de forma quase espontânea, que ele se apresenta lá. Em outros casos, já teria sido derrubada a página, a pessoa presa em custódia cautelar, teria sido até chamada, só faltava chamar a aviação, a exército e a marinha para prender essa pessoa. Outros casos, por exemplo, me lembro, agora também falamos do Monark, né, simplesmente por frases infelizes, por sinal, que foram ditas pelo Monark durante o seu programa, ele foi derrubado. O YouTube demonetizou o programa dele e ele perdeu o direito de ter o passaporte. Ele está sem, se não me engano, ele está sem passaporte, assim como o próprio Constantino. Agora, Constantino me corrija, também está sem passaporte, algo que não está sequer previsto em lei. Ou seja,
de novo, mais um caso que mostra como para os amigos, não, são erros que podem simplesmente passar assim, sim, vamos chamá-los, mas isso tudo vai dar em pizza, vai dar em nada. Agora, se você for da oposição, só falta você ser preso e a chave jogada. Lembrando que o Constantino, ele está sem a possibilidade de se comunicar com o seu público no Brasil, porque se alguém acessar no Twitter dele, daqui do Brasil, não pode ver o Twitter dele. Ou seja, e o Constantino não levou nenhuma pessoa ao suicídio. Então, assim, é evidente que no caso da Choquei aparece em toda a sua força o 2 pesos e 2 medidas que estão sendo aplicados no Brasil. Não sei se estou errado, Constantino, se por acaso você voltou com suas redes, me corrija. Constante. Não, Caute, não voltei não, continuo com punição contra o Ministério Público, vale notar, né? Vão completar 12 meses aí, contas bancárias congeladas, redes sociais censuradas, censura prévia e passaporte cancelado, sim. Você diz que eu não levei ninguém ao suicídio, que eu saiba não. Agora, se porventura levei algum esquerdista, algum petista ao suicídio, foi por mostrar verdades incômodas, nunca por espalhar mentiras. Isso eu não faço. Não, mas de novo, desculpa, Vildo, só para terminar. Olha o Constantino, ele tem conta congelada. O caso da Choquei, é evidente que cabe aqui uma reparação econômica, ou seja, a mãe da vítima, os familiares, podem processar a Choquei. A primeira medida que o Ministério Público deveria adotar é congelar as contas. Alguém que tem 20 milhões de seguidores, com certeza tem contas polposas, voluptuosas. Não, e então, outra, que houvesse... acho que o Constantino fez menção isso em relação à questão das saidinhas, Caute, mas que houvesse só de uma forma diligente uma investigação, como você mencionou, 5 dias depois para ouvir. Em 5 dias, quantas provas você isso destrói? Se houve no dia seguinte. Dias, quantos se eu pegar bens você oculta? Pelo padrão do Supremo Tribunal Federal, que não deveria se envolver nisso, porque não tem, minutos. Isso aqui nós não estamos falando de foro privilegiado, a polícia pode fazer, a justiça em primeira instância vai ser acionada também, mas só tratasse o caso de forma diligente com a legislação atual, que é suficiente. E se houve um envolvimento, esse é um argumento de acusação, tudo bem, vai lá e pune o sujeito. Se tem que derrubar a página, não sei do que, investigar, se ele vai ter que se responsabilizar por uma série de outras coisas. É só isso. Eu não preciso de projeto de lei para tratar desiguais igualmente. Pois aplique só a lei que existe, esse é um caso de uma notícia que, obviamente, há uma fundamentação, pelo menos pela acusação, a polícia foi envolvida nesse caso, uma pessoa morreu, a alegação era que ela foi constrangida, imagina o nível do constrangimento para chegar a esse ponto. Mas, enfim, essa é a acusação. A polícia vai lá, investiga de forma diligente, não 5 dias depois. Mas, enfim, que comece agora de forma diligente. Isso já passa um recado gigantesco a quem ousar cometer esse mesmo tipo de, aparentemente, um crime. Eu não estou aqui fazendo pré-julgamento, mas essa é a linha de acusação. Eu só preciso disso, eu só preciso que os poderes funcionem de acordo com o que a lei prevê. Não estão funcionando, porque, como você disse, né, 5 dias depois, ele foi quase que por vontade própria. E outra, 2 pontos. O princípio da isonomia. Tem que tratá-los iguais como iguais. Por que esta pessoa foi tratada desse jeito e outros, que inclusive eram personalidades públicas, pessoas que foram eleitas, foram tratados de uma forma muito pior, né? Deputados federais que perderam o direito de usar as redes sociais, imediatamente uma ordem judicial no Supremo simplesmente acabou com o direito de palavra delas. Esse é o ponto. Então, temos uma isonomia e um detalhe só. Quando perfis especialmente de veículos de imprensa críticos ao governo federal falam alguma coisa que não é de agrado à militância, imediatamente começa a pipocar a turma da censura, vamos dizer assim, do estrangulamento econômico, né? Especialmente os Sleeping Giants, etc. Onde está os Sleeping Giants no caso da Choquei? Morreu uma menina, se suicidou por causa de uma notícia falsa divulgada pela Choquei. A mãe dessa pessoa pediu piedade e a Choquei tirou sarro, ou melhor, o dono da Choquei tirou sarro. E onde está a Sleeping Giant nisso tudo? Ou seja... O Caute, a Sleeping Giants não vai se manifestar, mas criaram páginas similares, só que do outro lado, para denunciar páginas como o Choquei, e foram derrubadas o tempo todo. Já criaram várias, tiveram que criar várias. Isso expõe uma vez mais o duplo padrão. O Sleeping Giants pode agir como uma pequena milícia fascistoide, intimidando anunciantes, empresas e tudo, e nada acontece, eles têm a proteção do sistema. Se você criar a Sleeping Giants
com um módulo, né, ou o sinal trocado, você vai ser derrubado em muito pouco tempo, você vai ser acusado, né, de estar fazendo algo de alguma maneira criminoso. Então é impressionante, o que mais chama atenção nessa discussão inteira é o duplo padrão, é a ausência de uma isonomia das regras do jogo.